Vocês me escutam? Oi. Vocês me escutam? Responde aí pra mim, por favor. Aí. Dá só, deixa eu convidar logo Mailu para participar aqui. E aí, Mailu? Oi, acho que eu consegui colocar aqui agora para funcionar. Oi, tá me vendo direitinho? Ouvindo direitinho? Tá. Eu tô. Ótimo. Também tô te ouvindo direitinho. Que bom. Aí, esperar alguns minutinhos para o pessoal chegar. Isso. Cheguei pontualmente, corri para chegar aqui pontualmente. É a primeira vez que eu consigo isso também. E olha que eu corri porque hoje o dia foi puxado, eu tô de mudança, viu? Mudei de apartamento hoje, ainda nem terminei de arrumar as coisas, mas corri, ainda botei agora, então eu parei um pouquinho o carro da mudança pra vir pra live, e depois eu vou continuar. Pronto. Gente, tá bem movimentado. Tá bem movimentado hoje, então, pra você. Tá movimentado. E aí, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, muito necessário, né? Falar de saúde mental da mulher para o pessoal que está chegando aí. A gente está dando uns minutinhos. Com Mailu Souza. Ó, já vi conhecido entrando aqui. Eric, meu irmão, entrou também, psicólogo. Ó, entrou na live. a família de psicólogo. Né, o quê? É tão bom quanto a irmã, que a irmã é uma psicóloga boa mesmo. É sucesso. Ó, peraí, me deu uma travadinha, voltou. Aí entrou mais gente, ó. Pronto, aí devagarzinho tá indo. Porque o meu tá dando uma travadinha de vez em quando. Mas assim, o som vem, às vezes é só a imagem que trava um pouquinho. Ah, tá bem aí certo. pra você? A transmissão tá boa pra aqui você? tá bom pra mim. Pra mim tá ótimo. Ótimo. Aí já apertei alguma coisa aqui, deixa eu tirar. É porque deu um negócio de digitar aqui, subiu a tela do meu. Ai, troquei a tela. Voltando. Apertei errado aqui. Não, e detalhe que eu tô sem internet ainda certo lá no apartamento. Vim fazer a live na casa de meus pais. A gente vai dando jeito. Vai sim. Vai, aqui. Quer ver? Deixa eu só testar aqui, porque eu apertei alguma coisa. Pronto, aí teste. Não, agora voltou. Pronto. Pra mim, foi direitinho. Agora eu já resolvi. Eu sou nova nessa coisa de live. Ainda tô aprendendo, me situando. Eu estou estreando aqui. Ah, é? Sua primeira live? Eu estou estreando. Exatamente. Ah, então aí vai aprendendo. Assim, é a minha quarta live. Ah, já tá. Não tô assim profissional, não. A gente vai, você aperta a coisa errada. Já tem experiência. Já tô tentando, mas assim, a gente vai aprendendo, né? Vamos. Ó, tá falando que estão vendo, mas não estão ouvindo a gente. Não. Deixa eu mexer também. Deixa eu ver. Aqui eu tô. Aqui tá. Deixa eu digitar perguntando. Ver se tá ouvindo a gente, né? Claro, sim. Meu som tá bom. Só como eu falei, a minha imagem tá um também. pouquinho, de vez em quando, mas o meu som tá bom. Vocês conseguem, gente, ouvir? Se alguém sinaliza, né? Deixa eu ver. O meu tá bom. Testei aqui, mas o som tá funcionando. Tá. Ó. Vendo e ouvindo Estão bem, ouvindo, pessoal. estão ouvindo. Pronto. Isso. Acho que a gente já pode começar, né? Certo.
Então, pessoal, boa noite. Eu sou Abraão e estou aqui. Tomei conta essa semana do Instagram da Unime de psicologia para a gente culminar hoje nessa live que é falando sobre a saúde mental da mulher, tá certo? É um tema interessante, um tema importante, um tema necessário, principalmente para a época, e vocês vão poder também ajeita o celular para a gente te ver melhor. Tá descendo um pouquinho a tua tela. Tá descendo? Tá cortando um pouquinho. Melhorou. Melhorou? Melhorou. Assim, eu tô vendo assim até o seu olho. Essa testa já não tá aparecendo. Agora melhorou mais. Aí, pronto. Pronto. É porque você tinha colocado antes, mas acho que desceu um pouquinho. Desceu. Foi. E aí a gente vai falar sobre isso. A tia Geisa já entrou por aqui. Ah, Geisa. E aí, vou deixar agora esse espaço para a Mailu se apresentar, porque é longo, é extenso, viu, gente? Vou contar logo para vocês. É extenso o currículo de Mailu, viu? Então, pode se apresentar. Então, primeiro eu quero agradecer o convite, né? Fiquei muito feliz em ser convidada para falar desse tema, né? De saúde mental da mulher, que é a minha área de atuação, que eu gosto muito dessa área. E fiquei muito feliz também quando eu vi, além do convite, né? Da honra de ter sido convidada, eu fiquei muito feliz quando eu vi que seria com você, né? Que a gente já se conheceu lá da Unime, eu fui preceptora da Unime, né? Então, fui aluna da Unime também, então eu fiquei muito feliz realmente com... Olha lá, a Caíse também. Eu tenho que parar de ficar olhando, senão me distrai. Eu não vou olhar só pra você. Mas fiquei muito feliz com o convite. Então, assim, vou só rapidamente falar um pouquinho da minha atuação, né? Pra gente nortear e depois a gente começar a pontuar sobre esse assunto que é maravilhoso. Porque o tempo é curto no Instagram, se deixar eu falo. Sim. E aí eles vão cortar, como já aconteceu em outras lives, vão me cortar no final, porque eu não paro de falar. Enfim, meu nome é Mailu Souza, eu sou psicóloga, mas antes de ser psicóloga, eu também fui enfermeira. A minha área de atuação sempre foi a área materno-infantil. Então, eu fiz algumas pós de saúde pública, de docência do ensino superior, fui professora de nível técnico, nível superior, mas sempre a minha área foi muito voltada à saúde da mulher, saúde da criança. E eu atuei na enfermagem por 5 anos, mas eu tinha um sonho de fazer psicologia. Aí depois que eu atuei por 5 anos, que eu parei, né, para ter o meu filho, eu quis maternar o meu filho por todo o primeiro ano dele. Na época, por uma série de motivos, a enfermagem, apesar de gostar, de admirar muito, eu não me via mais naquela atuação da forma que eu estava antes. Já não estava legal para mim. E psicologia, meu irmão começou a fazer psicologia, aí eu já fiquei, bateu aquela invejinha, aí pronto. Aí quando meu filho fez 1 ano, eu decidi tomar um outro rumo na minha carreira e decidi cursar a psicologia. Já com foco, por eu ter especialização na área de obstetrícia, já com foco de atuar na chamada psicologia perinatal, que é a área que estuda todo esse processo, tudo que está ao redor do nascimento, né? Todo esse processo de maternagem e tal, que eu sou apaixonada. E aí, eu vim para psicologia, fui para a Unime, fiz a minha graduação lá. Depois que eu terminei, eu ainda tive uma oportunidade de experiência maravilhosa de ter sido preceptora por um tempo, foi muito enriquecedor também. E hoje eu estou atuando basicamente na clínica. Então, assim, minha trajetória, eu tenho alguns cursos voltados para essa questão de pré-natal psicológico, psicologia perinatal, saúde mental materna, lutos do pós-parto. Então, eu procurei, além da vivência do que eu já tinha na enfermagem obstétrica, eu procurei me capacitar em todo esse processo que envolve a psicologia voltada à saúde da mulher, saúde mental da mulher e a saúde mental da mãe, né? Porque, assim, uma coisa está misturadinha com a outra, mas não são sempre a mesma coisa, porque nem toda mulher vai querer ser mãe, mas aí já é uma outra história. Mas, assim, se misturam, né? Então, assim, são assuntos que eu sou suspeita para falar, porque eu gosto muito dessa área. E eu tô atuando nisso e de alguns tempos para cá, eu tive uma outra oportunidade agora, que a gente vai iniciar a atuação da psicologia aqui em Itabuna na reprodução assistida, com o Dr. Eduardo, que a gente está nesse processo agora, vai iniciar, vão colocar o primeiro laboratório de reprodução assistida do interior do estado, porque até então os casais teriam que se deslocar para a capital ou para outros locais. E é muito legal porque, considerando que é uma área nova, nem todas as clínicas do país têm psicólogo. Então, assim, isso é muito bom porque é um momento de intenso assim, investimento, não só financeiro, mas emocional,
do casal, daquela mulher, uma tentativa que pode ser que pode vir ou não a conseguir essa gestação. Então, o acompanhamento emocional nesse período se faz muito necessário. Então, assim, um resuminho do que a gente tem feito, no que eu fiz nesses últimos anos, né? E aí, agora, a gente veio para esse convite de falar sobre saúde mental da mulher, né? Então, vamos por partes. Como eu falei, que eu estou muito voltada à psicologia perinatal, mas a psicologia perinatal ela é uma partezinha, a saúde mental materna ela é uma partezinha dentro da saúde mental da mulher. O que a gente vai considerar? Primeiro que, enquanto mulher, nós mulheres temos 3 períodos críticos da nossa vida que a gente tem um risco maior para um processo de adoecimento na nossa saúde mental. Quais seriam esses 3 períodos? Primeiro de tudo, a adolescência, quando a gente tem a menarca. Por quê? Primeiro, essa transição da infância para a adolescência tem todo aquele processo, que a gente sabe, um monte de mudança hormonal, todo esse processo fisiológico, junto com essa menarca, com essa chegada muito simbólica, né? Mas aí vem o quê? Questões sociais, a questão, assim, dos relacionamentos, as relações familiares, com os pais, com os amigos, com os pares, as questões já vão começar amorosas, né? Tem todo esse processo. Tem também o que começa a ver a questão da mudança do corpo. Tem um luto pelo corpo infantil e agora o corpo que está se transformando num corpo, né, de adolescente. Então já você fica naquela situação no meio termo. Não é ainda aquele corpo da mulher, mas também é que não é mais o corpo da criança. Então você fica até as questões psicológicas, ela não sabe muitas vezes, a menina, onde é que ela está inserida. Para algumas coisas ela ainda se sente na infância, para outras ela já está caminhando para a adolescência, já para a idade um pouquinho maior. Então fica um período, é uma transição, né, como fala, fica um período assim mais complexo. E ainda tem um outro detalhe que pesa muito nesse período também, que é a questão que a gente vive, tem melhorado, mas que a gente ainda vive, esse padrão, essa ditadura do padrão de beleza. Porque se isso não pesou na infância para essa menina, por questões às vezes de peso, ou peso, cabelo, uma série de fatores, se isso não apareceu na infância, esse é um período que tem um risco muito grande que essas questões venham a se desenvolver. Então, assim, até um risco para um potencial, como posso dizer, transtornos alimentares, entre outros transtornos, né, podem vir a cometer essa menina que está passando por tanta mudança, que vamos combinar que a adolescência por si só eu já ia é falar, complexa, né? Eu ia falar com você, porque a adolescência por si só já é uma fase bastante conturbada, né? É muita coisa envolvida ali. E para a mulher isso ainda cresce mais um pouco. Porque você tem que ainda seguir uns padrões, a gente não percebe isso muito no homem. Tipo, você tem que seguir um padrão. Tem um padrão, mas não é aquilo à risca. Tão diferente quanto a mulher, que você tem que estar magra, ou você tem que estar não sei o quê. Existe um padrão, a sociedade impõe esse padrão para que você seja essa pessoa perfeitinha. E aí, isso tudo você só se depara na adolescência, né? Então, às vezes, dependendo do contexto que essa menina está inserida, desde a infância, algumas questões podem surgir. Porque, por exemplo, vamos botar a questão assim, que a gente sabe que existe uma ditadura em relação à magreza, uma criança que ela já tinha um sobrepeso, uma criança que já tinha um diagnóstico de uma obesidade. Então, assim, às vezes já existem comparações, às vezes até no próprio ambiente doméstico, pelos familiares, já vem essa questão de uma comparação com outra criança, uma cobrança assim, uma alfinetada aqui. E a própria criança, ela vai internalizando, ainda que não tenha esses comentários, é o que ela vê na TV, quais são as crianças que ela está vendo no YouTube, na TV. Então, assim, ela vai nesse processo de... A boneca, olha como a gente fala hoje dessa questão de representatividade, como é importante. Até uns anos atrás, as bonecas eram todo um padrão de só bonecas magras e louras. Eu lembro na minha infância, já tem um certo tempo, eu lembro na minha infância que quando eu ganhei uma boneca de cabelo preto, eu achei muito bonitinha, de jeito diferente, porque até então todas as Barbies eram magras e loiras. Não é? Então, assim, observe isso. Isso eu estou dando um exemplo bem superficial, nem compara com a questão realmente da criança negra, que ela não vê a boneca, não se identifica com a boneca que ela vê na televisão, que ela vê no comercial, que ela ganha de presente. A boneca que ela ganha de presente não parece com ela. Então, assim, essa questão da identidade. Então, isso aí já começou na saúde da mulher, saúde mental já começa desde a infância. A gente pontuar essas questões. Aí, chegamos na adolescência.
Ó, me interrompa quando você quiser, porque se deixar eu vou falando, viu? Por favor. Fique Aí à eu vontade. gosto de ouvir. Então, tudo bem, mas fique à vontade para fazer Tá pontuações. certo. Porque se deixar eu vou falando. Aí, chegamos na adolescência. A gente já falou todo esse processo de corpo, de autoimagem, dos relacionamentos, da sexualidade, de descobrir a sua própria sexualidade, de interagir. Como é que vai ser na escola? Socialização com os amigos, com os adolescentes, com os pares. É normal que o adolescente entre num processo, ainda que fosse com relação ótima com seu pai e com sua mãe, é um processo de que o pai e a mãe já não são mais assim aquela imagem tão perfeita quanto eles achavam na infância. Então há um distanciamento que é normal, que é saudável, que é esperado, para se aproximar daqueles que são da sua faixa etária, para essas novas descobertas, para essas novas questões. Lembrando que, porém, apesar disso ser esperado e isso ser saudável, torna-se também um período de risco por conta da questão de o que é que ela vai experimentar, com quem as pessoas que essa menina vai conviver, quais são as influências que ela vai ter. Então, assim, a questão de abuso de substâncias, além desse processo, como a gente falou, transtornos alimentares, transtorno de humor, tem uma série de fatores ali que vai colocar essa menina num processo de fragilidade e que é importante, já que a gente está falando de saúde da mulher mental, mas a gente tem que considerar mente e corpo, né, num aspecto global, seria interessante que as mães tivessem a cultura de levar suas filhas aos médicos, né, ao ginecologista, antes mesmo da menarca. Não esperar chegar a bomba da adolescência para dizer assim, agora eu vou ter que ter aquela conversa, agora eu vou ter que falar de certos assuntos que são tabu na minha família, mas eu vou ter que falar agora porque não tem jeito. Que a família tivesse uma orientação, a questão parental mesmo, tivesse uma orientação de aprender a lidar com essa transição, de levar no médico, de orientação, porque seria mais fácil se a gente conseguisse falar de sexualidade entre essas outras questões antes do problema, antes da situação acontecer, né? Você já prepararia esse sujeito, essa menina, para ela lidar melhor com tanta mudança. Isso quando vai até nessa situação, né, Mayu? Quando? Porque às vezes nem nessa situação os pais muitas vezes se dão conta dessa necessidade. Uhum. Ainda tem isso, que isso a gente está falando assim, no ideal, no modelo do ideal. Sim. Mas o que a gente sabe também é que falta muito diálogo e que muitas meninas, por isso que a gente tem um número tão elevado de gravidez na adolescência, porque muitas meninas entram no processo assim, às vezes ela tem informação, não tem informação. Primeiro que todo método contraceptivo tem falha, né? Nenhum é 100%, assim, e ainda mais se for entrar nessa problemática aí, vai render mais ainda. Não a gente sai. Mas assim, a questão que tem um risco, tem a questão da falha, mas também que muitas vezes a falta do diálogo em casa, a falta da orientação, leva essa menina à experimentação prática, sem ela saber, né, desse contexto e tal. Então, assim, já é uma situação. E considerando não só a questão da idade, a gente ainda tem essa problemática, já chegando agora na área perinatal, que pelo menos mais de 50% das gestações do nosso país não são planejadas. Então, assim, é um número muito grande. E se eu for puxar ainda nessa problemática da psicologia perinatal, ainda tem um outro detalhe. Existe a diferença entre a gestação ser planejada e a gestação ser desejada. Chegando nesse aspecto psíquico. Por quê? Você pode planejar a sua gestação porque você está casada, porque já está na hora, porque estão te cobrando, mas você realmente desejou ter esse filho, ser mãe, porque também ter um filho é diferente de ser mãe. Então, ai, gente, é muita história. São muitas variáveis. Para psicologia, isso rende bastante. Mas aí, pronto, saímos da adolescência, vamos chegar agora na minha parte favorita, ciclo gravídico puerperal, que diz respeito à gravidez e pós-parto. Então, se eu digo que os 3 períodos que existe um risco maior para um desenvolvimento, né, para um acometimento psiquiátrico, emocional de uma mulher, no ciclo de vida da mulher, seria a entrada dela na adolescência, o ciclo gravídico puerperal, que é o que eu vou pontuar agora, e depois eu vou falar da questão do climatério e menopausa. Mas chegando nesse ciclo gravídico puerperal. Antigamente se falava que o puerpério é um período de risco psiquiátrico aumentado na vida da mulher. Hoje a gente fala, não, ciclo gravídico puerperal é um período de risco psiquiátrico aumentado na vida da mulher. Quer dizer necessariamente que toda mulher vai ter algum tipo de comprometimento nesse período? Não. Mas é porque é tanta coisa que acontece, hormonal, questões de papel, assim, questão de mudança, porque a senhora é esposa, então a senhora é filha, agora vai ter o papel de mãe, e a gente sabe que a nossa sociedade machista do jeito que é. Tudo é culpa da mãe, o peso... Vai começar aqui agora. Deixa eu tirar aqui, voltei. Pronto.
Sabe aquelas ligações que Ah, ligam e não falam nada pra você? Começam a me ligar na hora da live, né? Mas tudo bem, tirei. Voltando. Tudo acontece. Hoje tá um dia assim incrível, tudo mas tudo. acontece. Vamos indo. Então, aí, o que que acontece? Nesse período, a gente considera que tem um risco aumentado para o desenvolvimento de algum tipo de transtorno. Hoje a gente também já trabalha com um conceito que todo mundo falava muito, depressão pós-parto, né? Parecia que o mais famoso, a situação que poderia cometer uma mulher no pós-parto seria a depressão pós-parto, só. Seria só isso, mas não. Primeiro que hoje a gente já trabalha com o conceito de depressão perinatal. Por quê? Muitas vezes, assim, grande maioria dos casos, muitas vezes o que acontece é que o problema é evidenciado, a situação, né, explode no pós-parto. Porém, essa mulher já poderia estar apresentando, já tinha sintomas desde antes, desde a gestação. Mas muitas vezes passaram despercebidos, com aquela desculpa, gestante é sensível, aquela coisa toda e tal. Passa despercebido, a pessoa acaba minimizando a queixa dessa mulher. Ou, às vezes, por uma questão de culpa, uma questão de constrangimento, porque na nossa sociedade ainda há um julgamento muito grande da gente expor a parte negativa da maternidade, que a maternidade é pintada como uma coisa rosa, linda, perfeita, idealizada, que toda mulher Sim, sonha em ser mãe, nasceu para ser mãe, como se todo mundo tivesse um instinto materno, que isso aí também é uma construção social, é um mito. Então, nesse processo todo, a gente acaba aumentando o processo de culpa dessa mulher, e aí na gestação ela vai se sentir inibida de falar que não tá curtindo, que não tá gostando, que não tá feliz, ela acaba, mascarando, escondendo aquilo, mas aqui, eventualmente, com tanta mudança, com todo o processo, com a privação de sono que vem no pós-parto, acaba aparecendo. Então, a gente considera depressão pós-parto, vamos acender a luzinha de alerta, que chamar de depressão perinatal, porque geralmente ela começou a dar sinais ainda na gestação e a gente não percebeu, tá? Então, assim, só essa observação. Nesse processo do ciclo gravídico puerperal, não é só transtorno de humor que pode acometer a mulher, não. A gente tem as situações de estresse, na verdade, a maioria das gestantes, elas são acometidas muito mais por estresse do que por processo depressivo. Apesar de que a gente também tem um número elevado, tá? Mas estresse, eu não lembro agora a numeração, mas eu acho que é em torno de 70%, 80% das gestantes. Não estou lembrada exatamente agora. Seguido por também transtorno de ansiedade, certo? E depois a gente vem essa questão do transtorno de humor. Lembrando que nem toda essa questão de humor seria especificamente só a depressão perinatal ou depressão pós-parto. A gente tem o baby blues, que agora, de uns anos para cá, está sendo... eu distraí que eu vi Rebeca e Indira. Tchauzinho, pronto. oh, Tchauzinho, pronto. chega, Agora eu vou parar de olhar. Pronto, vai me voltar. distrai. Voltei. Então, de uns anos para cá, tem se falado mais da questão do baby blues, que é essa tristeza no pós-parto. Mas até alguns anos atrás, ninguém nem sabia disso. Tudo era rotulado como se fosse depressão. E isso é um problema porque existem níveis de tristeza. Então, assim, a baby blues ela é mais leve do que a depressão pós-parto e a psicose puerperal que eu vou citar, ela é mais grave. Só que se todo mundo junta tudo como se fosse a mesma coisa, você dá um prejuízo muito grande, porque a pessoa que está em uma Sim, daquelas situações ali, por medo do julgamento de ser considerada uma mãe ruim, porque tem essa questão de que o transtorno mental, a doença mental, bota um rótulo na mulher, como se ela fosse uma mãe ruim, ela fosse incapaz de ser mãe, e não é assim. E aí, nesse processo da baby blues, que assim, ele tem um aspecto emocional, mas também está relacionado a uma questão biológica. Não só biológica, mas está relacionado também. Por quê? O que é que vai diferenciar? Primeiro, o nível de intensidade das duas situações. Porque o baby blues, geralmente, ele vai acontecer em torno lá pelo terceiro dia. A mulher teve neném, saiu placenta, muita mudança hormonal. O que é que acontece? Ela voltou para casa, o encontro com o bebê. Ela voltou para casa. Agora você começa a ver sozinha com o neném, mesmo que você tenha uma boa rede de apoio, mas assim, a pressão que é, a privação de é para sono. você que é mãe. Nossa, então, é puxado. Eu estou no segundo agora, né? Não estou vivenciando o meu puerpério agora. Então, ainda tem outro detalhe que é importante a gente também diferenciar, que agora tem se falado muito da palavra puerpério, que até então muita gente não conhecia nem a palavra puerpério, nem a palavra puérpera, né? Que diz respeito a essa mulher que está vivenciando esse momento. O que é que acontece? Na enfermagem, quando eu estava na enfermagem, e em outras áreas também, outros cursos da saúde, a gente chama puerpério e pós-parto como se fosse a mesma coisa. Para a psicologia perinatal, não. Enquanto o pós-parto ele tem um limite pré-determinado de tempo, pós-parto
imediato, tardio, remoto, tantos dias e tal. Ele vem assim, tudo muito protocolado, muito especificado do que esperar fisicamente dessa mulher nessa evolução. O puerpério não, o puerpério é de dentro para fora. Então, assim, é um processo dessa constituição psíquica da minha identidade enquanto mãe. Então, não quer dizer, eu não posso dizer que eu estou me construindo enquanto mãe em 45 dias. 45 dias eu estou me recuperando. A quarentena, o resguardo. Gente, não. Uma coisa é o corpo, outra coisa é a mente. Eu não tenho como dizer que esse puerpério dessa mulher tem uma data. Ela tem data de começar quando nasceu o neném, mas não tem data de acabar. Ele pode durar em torno de meses, pode durar todo o primeiro ano. A gente não tem como especificar uma data que vai acontecer esse puerpério. Acabou o puerpério naquele dia, não tem como. É um processo muito particular. Então, assim, é muita mudança que essa mulher vai desenvolver fisicamente, emocionalmente. Como é que está a rede de apoio dessa mulher? Isso é importantíssimo. Quanto melhor for essa rede de apoio, e em tempo de pandemia, então, nem se compara, porque a gente está tendo uma série de notícias, de estudos comprovando que as pessoas estão mais depressivas nesse período, estão mais ansiosas, mais estressadas. Então, imagine para a mulher a sobrecarga que está sendo para as mulheres que estão vivenciando essa pandemia de uma forma muito mais solitária nesse período, que é a chegada do neném, que era para ser um período que você precisa, né, ter um apoio, mas você acaba Fica vivenciando... restringido. E isso, essa sobrecarga física, né, do desgaste, perder noite, cuidar de neném, todo esse processo, essa mudança hormonal, são portas, assim, são gatilhos para o desenvolvimento de transtornos. Isso a gente ainda falou, transtorno de humor, transtorno de ansiedade, do estresse, mas ainda tem outras situações. Um estresse pós-traumático por conta de uma violência obstétrica. De que forma se deu o parto dessa mulher? Então, assim, é tão rico esse caminho, entendeu? Para você ir investigando nessa área, como essas mulheres precisam de acompanhamento, porque tem uma série de fatores que dão margem para o desenvolvimento de algum tipo de sofrimento, de algum tipo de transtorno. Tem transtorno, por exemplo, tem a questão do transtorno alimentar, como eu estava falando antes, a gente citou isso na adolescência, mas existe também a pregorexia, o transtorno alimentar na gestação e pós-parto. Que aí você liga o teu Instagram, a maternidade perfeita das famosas, das blogueiras, influencers, elas saem da maternidade com a barriga, ó, retinha, malhadas, magras, estão dando conta de tudo, maquiadas maravilhosas. Então, aí aquela mulher que tá lá, coitada... A culpa vai lá em cima. Nossa, a culpa vai lá em cima. É bem aquele processo. Aí você pensa que você não dá conta. Por que a grama do vizinho é sempre mais verde? Por que a maternidade da outra vida daquela outra mulher aparece na internet? É uma inferência que eu faço, né? Eu estou interpretando dessa forma. Não quer dizer que seja assim. Mas eu estou interpretando. Então, essa interpretação vai me trazer sofrimento. Então, você vê que isso a gente estava falando dentro desse contexto todo de gravidez e pós-parto. Aí tem essa baby blues, como eu falei, que é essa tristeza quando você volta para casa. Mas ela não é um transtorno. Ela é transitória. Geralmente você não precisa às vezes nem terapia, porque é assim. Baby blues é uma situação que vai acometer em torno até de 80% das mulheres. É essa adaptação, essa chegada do neném. Com o passar dos dias, das semanas, a tendência é que você passe a se sentir melhor. O choro passa, a tristeza, a insegurança. Isso melhora nessa situação. Você vai pegando um ritmo com o bebê, vocês vão se conhecendo e as coisas... Agora, se não continuar, se a mulher continuar com esses sintomas ou for intensificando, aí a gente começa a se preocupar em relação à depressão pós-parto, que aí não seria um baby blues, seria uma depressão. Tem uma travadinha aqui pra mim, Mayu. Oi, voltou? Voltou? Eu tô aqui, voltou. Tô travada, tô me mexendo. Voltou? Pronto. Então, como eu falei, baby blues é uma situação transitória, de uma intensidade mais leve e que ela vem e vai por conta própria. Depressão pós-parto não. Como eu falei, se a mulher, logo depois que o neném nasceu, ela já está deprimida, é porque ela já estava antes. Se não, o que é que pode acontecer? Depressão pós-parto, ela pode começar a partir da segunda semana em diante. Ela pode começar durante todo o primeiro ano do nascimento da criança. Não é logo no pós-parto, não. O bebê já pode ter assim 6, 8, 9 meses e a mulher desenvolver um transtorno depressivo. Pode vir a acontecer, não quer dizer especificamente teria que ser com a data tão próxima do parto. Então as pessoas às vezes confundem isso. E lógico que quanto mais tempo você demorar de procurar ajuda, ele tem uma tristeza, um sofrimento, uma intensidade muito maior do que a baby blues, ela pode ir cronificando. Então, assim, a tendência é o prejuízo para o sofrimento dessa mulher ser muito maior e pode vir a ter repercussões
no desenvolvimento da criança também. Porque se ela acha que ela não dá conta, se ela está sofrendo, se ela está cansada demais para interagir com o bebê, ela está fazendo tudo no Uhum. automático, como é que ela vai estimular, vincular com essa criança, né? Interagir com ela? Não dá. E aí ela vai ter prejuízo na conjugalidade, na questão de voltar à vida sexual com o marido, vai ter prejuízo nas suas outras relações, vai ter prejuízo na volta ao trabalho, depois que a licença maternidade dela acabar. Então, assim, o processo depressivo dela ele vai ramificando, né? Ele vai tomando uma proporção que ele vai atingir a mulher em vários âmbitos, em vários momentos da vida dela. E aí, como eu falei, vai cronificando e ela não procura ajuda e gera esse processo de culpa e a gente vai tendo, assim, uma bomba relógio na saúde mental dessa mulher. Quando a mulher vai para um nível de depressão pós-parto que já está muito grave, né, na depressão num todo, assim, que está muito grave, o risco é para o suicídio, não para o infanticídio. É importante a gente enfatizar isso. Porque vira e mexe, o que sai na mídia é errado. Muitos jornais, você acha muito na internet errado, em algum caso em que houve uma tragédia envolvendo uma criança que foi cometida pela mãe, que as pessoas vão logo e falam. O primeiro vem o julgamento logo. Ai, que monstro, que isso, que aquilo. Sempre tem um monte de gente para julgar. Por que quer isso? Se não era para cuidar, porque teve o filho e não sei o quê. Isso. Que mãe é essa? Como é que fez isso? É uma crueldade, tinha que fazer isso com ela. Então, assim, aí na Exatamente. internet, com esse processo da gente poder escrever anonimamente, uma série de conteúdos, né, pessoais são liberados nesses comentários, que aí também daria espaço para uma outra live, mas tudo bem. Mas o que acontece? A mulher, quando ela está num nível de depressão tão grave assim, ela pode representar um risco para ela mesma, no sentido dela achar que não dá conta, que ela não é boa o suficiente, que a criança vai ficar melhor sem ela, então ela representa um risco para a questão do suicídio. E é bom a gente enfatizar que mulheres tentam suicídio 2 a 3 vezes mais do que os homens. Homens são mais efetivos na tentativa, né? Mulheres tentam mais, mas assim, existe, como a mulher tem um risco maior de desenvolvimento de transtornos mentais, que a gente abre esse parêntese por quê? Existe um risco maior voltado para essa questão hormonal biológica? Sim. Mas também existe um outro fator que mulheres procuram mais serviço de saúde do que os homens. Então, assim, a gente Exato. consegue identificar mais do que nos homens. Então, assim, só desse parêntese. E para Uhum. finalizar essa parte do ciclo gravídico puerperal, além desse processo, isso é o que eu falei bem superficial, porque senão dava uma live só de cada um desses temas, né? Mas, então, o que acontece é que tem a situação da psicose puerperal, que é diferente, os sintomas são muito piores, são muito mais intensos, mais graves, porque a mulher, como o nome está falando, é uma psicose. A mulher sai da realidade nesse processo de psicose. Então, essas histórias que a gente vê, que geralmente ocorreu algum tipo de infanticídio, que a mulher olhou e viu a criança e não achou que era o filho dela, achou que ele estava possuído, que era isso, que era aquilo, uma série de histórias, que era um boneco, alguma coisa assim, nesse processo que ela saiu da realidade é um processo psicótico. Não é a questão da depressão comum, como a gente costuma ver. Então, assim, é importante explicar por quê. Aquela mulher que realmente é acometida pela depressão, certo? Quando ela vê uma notícia assim, você acha que ela vai querer buscar ajuda? Ela não vai. Ela vai mascarar, ela vai esconder o sofrimento dela, porque ela não vai querer ser vinculada a uma imagem de uma mulher que potencialmente pode representar um risco para seu filho. Então é importante, assim, isso eu estou bem por cima, assim, porque, como eu te falei, tem muita coisa a mais, estou sendo bem superficial, Uhum. mas só para especificar a diferença que existe nesses 3 tipos de situações, porque o baby blues não é nenhum transtorno por si só, mas essas 3 situações que acontecem no período puerperal. Nem vou chegar no transtorno alimentar, nem nada, que não vai dar tempo. E vamos pular essa parte, isso foi o segundo momento da vida da mulher que representa um risco, né, de desenvolvimento de algum tipo de transtorno, algum adoecimento mental. E o terceiro momento da vida dessa mulher é o climatério, que eu vou falar daqui a pouco, que eu vou tomar um golinho de água primeiro. Peraí. Pessoal, enquanto o Mailu toma água, vocês Peraí. podem ir comentando, tá certo? Ou fazendo perguntas que durante a live a gente pode estar. A gente não, né? Mailu pode estar respondendo. A gente Tá vai certo? interagindo, a gente vai debatendo. Então, isso eu tô tentando, como eu falei, eu tô correndo para dar tempo de falar tudo, porque é uma área tão rica, tem tanta coisa pra gente abordar, sabe? E assim, muito do que acontece é que a gente tem, não só na psicologia, em profissionais como um todo, que atendem essas mulheres, às vezes com aqueles conceitos do senso comum. Então, assim, faltam certos estudos, certos conhecimentos, às vezes, de coisas específicas da perinatalidade
para você conseguir fazer certos... diferenciar algumas pequenas coisas, certo? E, além disso, a gente Esses campos sabe que... desconhecidos, esses campos desconhecidos ainda da psicologia que a gente ainda Isso. Campo não não falta. entra. Campo não falta. Assim, a saúde da mulher nesse processo, principalmente como eu falo, o que eu foquei do perinatal, é uma área riquíssima. É uma área maravilhosa que eu acho que, mesmo quem não pretende atuar diretamente atendendo gestantes ou mães, é importante ter esse conhecimento, é importante procurar entender sobre isso. Por quê? Você, quanto mulher, pode ser que você queira ser mãe, sim ou não. Tudo bem, mas eu não quero ser mãe. Mas às vezes você tem alguém na sua família, às vezes você tem uma amiga, algum conhecido, alguém que pode vir a passar por algum desses processos de um transtorno alimentar durante o ciclo gravídico puerperal, alguma coisa assim. Então é importante que você entenda, por exemplo, para saber as repercussões físicas e psíquicas para essa mulher e para a criança também. Que a gente tem que considerar o Se binômio, tornar né? essa rede de apoio, né, Mayumi? Isso, exatamente. Olha, toda a live que eu tô fazendo agora é rede de apoio, gente, porque em período de pandemia é desesperador para a mulher ficar sozinha, dando conta de beber, de amamentar, de perder noite. A privação de sono pode ser muito difícil, pode ser muito cruel. E lembrando que toda mulher de período ciclo gravídico puerperal que tem alguma queixa relacionada a sono, insônia, privação de sono, o que for, ela tem que ser ouvida e possivelmente avaliada contra risco de depressão pós-parto, tá? Depressão perinatal. A gente tem que observar, porque a privação de sono por si só, ela está muito relacionada com uma série de transtornos mentais. Então, nesse período que não tem jeito e vai acontecer privação de sono com a mãe, a gente tem que ter um olhar muito mais delicado, muito mais cuidadoso nesse aspecto. E aí, chegando agora no climatério. No climatério, o que acontece? A gente tem também uma mudança hormonal intensa, que acontece com essa mulher, por conta de toda essa transição, mas também existem repercussões emocionais muito fortes. Por quê? Como que a maternidade se representou na vida dessa mulher? Ainda existe, para algumas, aquela coisa de que toda mulher nasceu para ser mãe. Então, assim, às vezes aquela mulher com a criação mais antiga, uma mentalidade... né? Hoje já se mudou mais, mas aquela que está no climatério agora, às vezes a forma que ela foi criada foi com essa mentalidade de que mulher nasceu para ser mãe, nasceu para ser esposa. Então, esse processo de quê? Não que ela quisesse ainda ter filho, mas se ela quisesse, assim, a possibilidade de gerar, né, de ser fértil, como a questão de fertilidade ainda tem um peso muito grande na nossa sociedade, tanto para mulher quanto para homem, né? Na área de reprodução assistida, a gente vê muito isso também. Que para o homem, dá até uma live de saúde do homem também, saúde mental do homem voltado a isso, porque na questão aí da reprodução do homem, a questão da virilidade, que não necessariamente teria a ver, mas tem no simbólico, né? Tem aquela coisa que no imaginário do homem, isso está muito ligado. Mas voltando, lógico, para a mulher. O que acontece? Ela entra nesse processo que agora ela não poderá mais ter filhos. Aí tem aqueles comentários, que agora ela vai ficar oca, que ela não tem mais a importância que ela tinha da família e tal. Então, assim, já para algumas mulheres, o processo dessa transição, desse climatério até chegar na menarca, pode ser doloroso, porque para ela representa um envelhecimento. Num aspecto, ainda que fisicamente ela esteja, porque hoje em dia, né? Todo mundo, você tem como ter a gente aumentou o tempo da nossa qualidade de vida, né? Expectativa. Então, o que acontece? Ainda que fisicamente ela esteja se cuidando, malhando, tudo bem, internamente a gente vai envelhecendo. A qualidade dos óvulos, a questão do útero. Então, vai envelhecendo. Então, para algumas mulheres, esse processo do envelhecer na nossa sociedade se torna doloroso. Primeira questão. Até pelo entendimento do envelhecer, né? Exato. Como é que eu compreendo esse envelhecer? Como é que eu fui ensinada sobre esse envelhecer? Como você disse, já que eu não posso mais ser mãe, já que eu não reproduzo mais, eu sou... É como se você diminuísse o valor, perde um pouco do valor, né? Então, para algumas mulheres. Então, a gente já tem dois baques aí. O baque da maternidade, que você perdeu essa potencialidade, podemos dizer assim, e o baque do envelhecimento. Então, já são dois impactos na vida dessa mulher, dependendo da forma que ela foi criada e como a juventude e a maternidade representam na vida dela, isso já vai causar um sofrimento, primeira questão. E aí já vem a questão toda de... eu tô me distraindo com as meninas ali andando. Obrigada. Eu vou falar o quê? Eu tô vendo a Indira e Rebeca, a gente já... Enfim, deixa eu continuar, porque senão eu me distraio.
Aí já vem essa questão. Aí a gente tem uma outra situação que pode vir a acontecer que agrava o quadro, que é uma síndrome que não está no DSM, então é igual aquelas síndromes que são criadas de senso comum popularmente, não é um diagnóstico oficial, mas que a gente vê muito acontecer. Síndrome do ninho vazio. O que é que acontece? Às vezes juntou toda essa transição que a mulher está vivendo, ela internamente, né, no aspecto interno do corpo e interno psicológico. E aí, o que é que acontece? Junta com aquela idade que o filho vai fazer faculdade fora, vai embora, vai trabalhar, casa. Aí, se ela já não tinha mais a potencialidade de gerar enquanto mãe, por conta da questão do seu corpo, o filho que ela estava cuidando vai tomar o rumo dele na vida dele e, assim, a vida que segue, né? Cria filho pro mundo. Não vou nem falar isso assim, meu filho tão pequeno, não quero pensar nisso agora. De terapia. Eu acho que minha mãe tá assistindo a live. A minha mãe. Tá. Mas essa aí eu tenho muito tempo de terapia, meus filhos estão pequenos para pensar sobre isso. Mas voltando assim, o que é que acontece? Para essa mulher, pode ser doloroso todo esse processo. Ainda tem um outro detalhe na saúde dessa mulher. Que tipo de relação, vamos supor que ela tem um companheiro, não seja mãe solo, tem um companheiro. Que tipo de relação ela tinha com esse marido? Porque às vezes eles viveram tanto tempo em função dos filhos ali, que o casamento fluía daquela forma, que a partir de agora, que ela já está passando por essa crise na própria identidade, a crise interna, e os filhos vão embora, ela se vê com um marido que às vezes é um desconhecido para ela. Então aí pode ser um fator que ou pode ser bom para eles redescobrirem o casamento, ou pode ser um fator que também pode gerar um divórcio, gerar um conflito, um sofrimento, porque às vezes o casal não percebia que eles, enquanto casal, não estavam dando mais certo. Eles estavam dando certo enquanto pai e mãe. Aquele elo de ligação. O filho era o elo de ligação. Exato. Muitas vezes, né? E a gente vê isso até em psicopatologia com Indira. A gente vê o que é que acontece. Que às vezes um diagnóstico de um filho, às vezes uma questão de um filho é o que mantém o casamento. E se você tirar esse fator ali, aí surgem as outras questões que estão por trás e que o casal não está pronto para lidar. Então, a gente já olha quanta situação pode vir a acontecer no climatério, né? Para essa mulher que pode gerar o sofrimento. Então, assim, a gente vê que todo mundo, lógico, terapia é bom para todo mundo, em qualquer momento da vida, em algum momento a gente pode precisar, ótimo. Mas que nessas três situações, início da adolescência, essa entrada na adolescência, o ciclo gravídico puerperal e o período do climatério para a menopausa são situações que têm um risco potencial maior e que seria muito bom que as mulheres que estão passando por essas situações, que elas procurassem um acompanhamento psicológico. Não precisa esperar já estar sofrendo. Essa que é uma questão interessante. Você não precisa necessariamente já estar. Você pode até com um processo preventivo. Você entrar com um processo assim para você já ir aprendendo, lidando com as suas emoções durante toda essa transição. Então, como é importante o processo psicoeducativo, né? Da gente falar sobre isso, falar de emoções, entender a complexidade que é a vida da mulher nesses três momentos. Exatamente. E uma coisa, Mailu, que às vezes a gente sente muita falta é essa educação e formação em saúde da mulher. Os espaços, quais são os espaços que essa mulher tem para saber sobre isso? De tudo isso que você falou, assim, onde é que tá esses espaços? Onde é que se tem esses espaços para essa mulher falar, mas também ouvir sobre esse processo todo para talvez amenizar essa culpa dela, esse sofrimento dela, talvez. Para começar, eu acho assim que psicologia, esses conteúdos já deveriam ser trabalhados primeiro em escola. Não só a saúde da mulher, mas assim, desses aspectos emocionais, essas transições de vida, emoções e tal, já deveriam ser trabalhados em escola, deveriam ser trabalhados em unidade de saúde, serviços de saúde como um todo. Puxando de novo para o meu lado da perinatal, o que é que eu observo? O ideal, olha, mais uma daquelas situações utopias, né? Se eu tenho uma mulher que ela já tem um histórico, que ela teve na primeira gestação dela, depressão pós-parto, que ela já teve uma tentativa de suicídio sem estar no ciclo gravídico puerperal. Quando essa mulher está grávida, que ela chega na unidade de saúde, isso tinha que constar no cartão de gestante dela. Essa informação ali, não só o obstetra ou a enfermeira obstetra, quem estiver fazendo o pré-natal dessa mulher, tinha que fazer um encaminhamento para uma avaliação psicológica, uma avaliação psiquiátrica. Então, assim, a gente sabe que, infelizmente, principalmente no serviço público, falta material, falta profissional, falta muita coisa. Então, assim,
E não só no público, mas também no serviço privado, no serviço do plano de saúde, falta um olhar para a saúde mental junto da saúde física. Às vezes se faz aquela consulta do pré-natal com todos os exames, exame laboratorial, ultrassom, e ver o peso, e média, isso e aquilo, mas não se pergunta, ou se pergunta superficialmente, ainda tem isso, se pergunta superficialmente, como é que você tá? Você se Só sente na para um casa? checklist. Um Isso checklist. não se dá um espaço para escuta, certo? Lógico que a escuta do psicólogo seria um outro processo, mas assim, quase como uma triagem, a escuta do profissional médico seria necessária para fazer o encaminhamento. Outro detalhe também, a gente não vê muito isso na pediatria. E às vezes, quem vai ter contato com essa mulher no pós-parto é o quê? O pediatra, que ela vai estar todo mês levando a criança e tal. Então, esse pediatra, ele só está orientando, medindo, pesando em relação à criança, mas ele está escutando como é que está sendo para ela perder noite, como é que está sendo a amamentação para ela, não é se o neném está ganhando peso, como é que está sendo a amamentação para ela. Porque essa escuta é um chorinho, um comentário, uma frase que você ouve que pode alertar para você fazer um encaminhamento que vai fazer diferença. Então, assim, a gente fala, é saúde da mulher, saúde mental da mulher. Não diz respeito só a psicólogo e a psiquiatra. Diz respeito a todos os profissionais de saúde que estão relacionados. Fisioterapeuta, exatamente. Vamos dar um exemplo. Não, essa mulher na gestação, ela está fazendo fisioterapia. Essa mulher precisou fazer uma fisioterapia uroginecológica no pós-parto, por conta do parto que ela teve alguma, está perdendo urina, alguma coisa assim. Essa fisioterapeuta que está trabalhando essa questão física com ela, tem que ter esse olhar, essa atenção, essa escuta, para fazer um encaminhamento de algum comentário, de alguma coisa assim que ela notou que está havendo um sofrimento, existe uma fragilidade. Então é importante todos os profissionais que estão ao redor dessa mulher para fazer esse encaminhamento. Perfeito, utopia, perfeito. Né? Utopia. Mas, assim, a gente tenta, né? Mas eu acredito, Mailu, que essa exposição seja necessária para que haja mudança. Sim. Porque o que falta é o conhecimento. Já tem gente habilitada, competente, falando sobre isso. Aí a gente luta mais um pouquinho para começar a fazer as implementações necessárias, né? Uhum. Mailu, mas tem outra coisa também. Você ia falar? Eu ia puxar outro assunto, mas fale, por favor. Pode falar. Não, eu ainda vou puxar o gancho, que ainda tem mais coisa na saúde da mulher. Vou beber mais água ali. Vou puxar o gancho que a gente ainda tem que falar sobre a questão puxar essa pandemia e da violência contra a mulher. Exatamente. Era aí que eu ia chegar. Estamos conectados. Fiz a enquete no Instagram da Unime, da Psiunime, e o que eu perguntei sobre o que você achava de importante falar sobre saúde da mulher. E foi assim forte essa parte. Aumento da violência doméstica. Principalmente agora. A gente já tem casos, os números são assustadores. Sim. Se você pega os documentos que tem, os números são assustadores, inclusive os da Bahia. Quando você pega os números de violência doméstica na Bahia, você pega os números de feminicídio na Bahia, os números são altos. E já era uma situação preocupante, para não dizer até desesperadora, né? Por fato de ser mulher, como te coloca em risco. E não estou falando só especificamente na violência doméstica do parceiro, do companheiro, que a gente vai falar também. Mas, assim, o fato de ser mulher, como você já fica numa situação de vulnerabilidade, como já te expõe numa questão de risco, né? De violência, não só violência sexual, de vários tipos de violência. Então, assim, como isso já era preocupante antes. Aí agora, com a questão da pandemia, não melhorou a situação, apenas aumentou o risco agora em relação à violência no aspecto conjugal, no aspecto da violência doméstica. Então, realmente, é preocupante, é desesperador. Se eu não me engano, o Brasil está em 5º lugar, né? É o 5º país de maior número, eu acho que é o 5º, que é o país com maior número de casos. Então, assim, tem por segundo quantas mulheres estão sendo agredidas. Isso que a gente tem notificado. Exatamente. Isso tanto quando a gente fala aqueles aspectos de saúde mental da mulher no ciclo gravídico puerperal e tudo, a gente faz uma dedução. A gente está assim, achando que é em torno disso, porque isso aí é o que foi registrado, o que foi notificado, mas a gente sabe que tem muito mais caso por trás.
Então, assim, a gente tem um aspecto da pandemia que mudou a vida de todo mundo. Como a gente disse antes, aquela questão prejudicou a rede de apoio, então as mulheres estão mais isoladas, estão mais sozinhas. E para algumas mulheres, estar isolada em casa, com esse companheiro, com esse parceiro, que já muitas vezes já agredia antes, é pior ainda. Às vezes é melhor para ela, se sente mais segura, ela tá na rua se expondo ao risco da pandemia do que ela estar dentro do ambiente de casa. Porque, e aquela questão não é só violência sexual. Porque até o fato do marido querer forçar alguma coisa já é realmente estupro, já é uma violência sexual. Mas não é só a violência sexual. A gente tem violência patrimonial, tem a questão assim, a violência psicológica, é insulto, é ameaça, é uma pressão que essa mulher não relaxa, fica o tempo todo preocupada. É a questão do controle, que ele já força ela para ela largar o emprego, para ter essa dependência financeira, controla o dinheiro dela. Tem essa violência no aspecto até digital, no aspecto de que ele controla o que é que ela curte, o que é que ela comenta, o que é que ela compartilha. Então, assim, tem tantas possibilidades dessa mulher. Tem aquela questão de tentar fazer a mulher achar que ela tá ficando louca. Não, né, de achar, não, tô desconfiando de alguma coisa. Não, tipo, você tira a importância dela, você minimiza o discurso dessa mulher e coloca a culpa nela. Então, assim, tem tantas possibilidades, além da violência sexual ou física, que essa mulher que está dentro de casa com esse homem pode estar vivenciando. E o problema é que a gente está, por conta da pandemia, que a gente teve que se isolar mais, né? Na verdade, assim, esse isolamento social, esse distanciamento, podemos dizer assim. Esse distanciamento é uma margem, é um espaço perfeito para, por exemplo, aquele homem que quer afastar ela de procurar ajuda, de procurar família, ela vai ficar mais isolada ainda, de falar com os amigos, de falar com a família. Então, ela pode estar sendo vítima de agressões e agressões seguidas e ninguém está sabendo. Deixa eu beber minha água de novo. Então, assim, é preocupante. Muito. Aí eu lembro, que, desde a época da enfermagem, só pontuando assim, que a gente já recebia um alerta, a importância do agente comunitário de saúde, da unidade de saúde, porque às vezes ela vai procurar um outro serviço e é numa história que não foi bem elaborada ali, numa marca de alguma coisa que não condiz com o relato, a procura do serviço e você sente que tem alguma coisa estranha. Então, assim, outros profissionais de saúde, eles têm que ter uma escuta e um olhar atentos para desconfiar dessa mulher se ela está sendo vítima de violência e ela está tão ameaçada que não está conseguindo pedir ajuda. Exatamente. Requer do profissional de saúde como um todo um cuidado maior, além daquilo que você está habilitado a fazer. Sim. Então, eu não vou olhar só esse físico da mulher, não, porque ela está me contando muita coisa ali, além desses sintomas físicos. Uhum. Então, olha com a importância, né? Porque assim, o que é que acontece? Às vezes no serviço de saúde, na correria, no estresse e tal, você pode vir a desconfiar, mas aí você não leva à frente essa queixa, não notifica, não procura saber, porque às vezes ela não vai ter como pedir ajuda. A gente divulga muito no sentido assim, se você está sendo vítima, né, dê um basta, procure a delegacia da mulher, ligue 100, ligue 180, ligue 190. Então assim, a gente mostra os meios, mas dependendo da situação que essa mulher está vivenciando, ela não consegue pedir ajuda. E lembrar sempre que, gente, sempre eu acho assim tão desesperador pensar que em 2020 ainda tem gente que fala que a culpa é da vítima. Sabe? É assim, é tão revoltante às vezes você ver histórias e relatos. A gente, quase todo dia na internet você vê alguma notícia trágica. Também, olha que ela estava se expondo, como estava se vestindo, onde que estava, porque não estava em casa, porque isso, porque aquilo. A foto que ela posta nas redes sociais. Ela traiu ele, ela estava merecendo, também ela isso, ela aquilo. Então, assim, gente, assim, como eu falo, com a informação que a gente tem hoje, com o conhecimento que a gente tem hoje, no tempo que a gente está, as pessoas ainda, sabe, comentarem esse tipo de situação. Eu não sei dizer se é tão desesperador, se é revoltante, se é triste, sabe? É um mix. É uma mistura. É um mix. É uma mistura. Mas assim, só mostra que por mais que a gente fale tanto sobre isso, a gente tem que continuar falando. Aí todo dia a gente tem que falar da saúde da mulher, tem que falar. A gente aí fala, mas a gente já fala tanto e não sei o quê, mas os números ainda estão crescendo. E aí? Se a gente estivesse falando realmente tanto, que já não fosse tão necessário, a gente teria uma mudança no cenário total. Mas a gente não tem. Então, enquanto não mudar o cenário, a gente tem que continuar divulgando, falando. É para falar, psicologia perinatal, como eu falo, é minha área de atuação.
Quantas vezes eu já falei de depressão pós-parto, quantas vezes já falei de baby blues, e eu continuo falando porque eu sei que a informação tem que chegar para o maior número de pessoas. Tem gente que nunca ouviu falar disso, tem gente que tem, como a gente estava falando, as questões íntimas, né, nossas questões pessoais. Você acaba misturando, falta terapia, você acaba misturando. Então, assim, aí vem esse tipo de comentário, vem esse tipo de julgamento. Então, quanto mais a gente está difundindo a informação, que a gente está espalhando isso aí, a gente está ajudando a tentar, porque é um trabalho de formiguinha, mas que sozinho ninguém consegue, a gente tem que conseguir o maior número de pessoas, tentar divulgar a informação para tentar melhorar esse cenário. Mas que, infelizmente, ainda tem um longo caminho para a gente percorrer. Exato. E até por essas questões históricas, a mulher, ela se sente na obrigação de não expor. Sim. Eu não posso falar sobre isso porque eu não vou ser escutada, eu não vou ser acolhida, porque a culpa vai ser minha. E vai internalizando isso mesmo, de que a culpa é minha e assim a gente vai levando a vida. A culpa é minha e acabou aí. Exato. A gente observa, na verdade. Eu vi até no grupo de psicólogos de Itabuna, colocaram um texto. É porque eu não memorizei também. É interessante, eu deveria até ter anotado ou ter, sabe, aqui em mãos. Mas enfim, não tenho como estar no celular, eu tenho que sair da live para olhar. Mas então, eu vou procurar depois, se eu achar, eu mando para você compartilhar. Pronto. Que ele mostrava, por ano, as conquistas das mulheres. Quando que a questão da virgindade deixou de ser um crime no casamento, a mulher não casar sem ser virgem, quando que teve direito ao voto. Então, assim, você observa que as conquistas da luta, né, feminista, as conquistas das mulheres, tem tão pouco tempo, se você for comparar com a história da humanidade. Então, assim, a gente tem tanto para fazer. Nós conseguimos já muitas coisas, isso é maravilhoso, mas ainda tem muita coisa que a gente tem que fazer. Então, é para falar, é para divulgar sobre a violência contra a mulher, é para divulgar sobre todas essas questões, tem que se continuar falando. A gente tem que conscientizar as pessoas. Tem um comentário aqui, Rocha Amanda Psi. Hoje vi uma reportagem de um pai que agrediu a filha de 18 anos porque ela não queria permitir o acesso ao celular dela. Absurdo, E aí, né? a gente volta para aquela questão o quanto essa mulher tem, por exemplo, de privacidade. E que pai, essa questão desse pai de se achar dessa propriedade, esse direito sobre o corpo dela para poder agredi-la. Exatamente. Aí eu não posso ter o que é meu, e pensando na mulher de todas as idades, porque você acaba se tornando um patrimônio. É meu, eu sou o seu dono e vai continuar assim. Você não pode olhar, eu posso te trair, eu posso fazer qualquer coisa, mas você não pode, porque você é mulher, porque na construção histórica você tem que ficar dentro de casa, fazer a minha comida, você tem que cuidar do filho, porque você é para isso. Aí eu vou falar duas coisas, vou abrir um parênteses primeiro na sua fala, que é sobre esse processo aí do papel da mulher e contextualizar com a maternidade. O que acontece? Nessa questão do feminismo, se a mulher quer ser só mãe, se ela quer exercer só o papel materno, se ela preferiu largar o mercado de trabalho para criar os filhos, foi uma escolha dela, é importante falar que isso está ótimo, porque foi uma escolha dela. Não diminuir também essa mulher, o importante é você dar a oportunidade da escolha. Porque vamos supor, a gente fala muito dessa mulher para ela ter autonomia, para ela ter independência dela, para ela trabalhar e ter os filhos e tudo, mas vamos dar um exemplo daquela mulher que por algum motivo ela quis só ser mãe, quis maternar aquele filho dela, que largou a carreira, vai trocar de carreira, alguma coisa assim. Se é uma escolha dela, ótimo. Então, assim, o importante de tudo é a gente dar essa possibilidade e respeitá-la. Primeira questão, né? Porque a gente também tem que tomar um cuidado no discurso da gente enfatizar, porque a sociedade, com esse processo aí, as conquistas das mulheres... Mas, Oi? Deixa eu te dizer uma coisa. Estamos com 10 segundos. Não diga que é o tempo. Não diga que é o tempo. Meu Deus. 10 segundos para encerrar. Você topa a gente voltar aqui, galera? A gente voltar só para a gente conseguir fazer um encerramento legal? Bora. Mas tem como salvar? Vocês voltam com a gente? Ou vai perder?